Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Filho. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Uou, uou, uou. Verbo vivo. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Uou, uou, uou. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, ó Deus de louvor, de adoração a Ti, ó Deus. Senhor, que o Senhor esteja direcionando, ó Deus, todo esse culto, ó Deus, direcionando, ó Deus, cada palavra, Senhor, e que nossos corações estejam abertos, ó Deus, para ouvir, ó Deus, a Tua palavra, a Tua orientação, a Tua exortação. Nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, te agradecemos. Amém. Os irmãos podem assentar-vos, graça e paz, amados irmãos. Você que está nos assistindo aí através das redes sociais, hoje nós estamos iniciando a transmissão num programa novo, então estamos tentando ajustar tudo. Então, por isso, agora pela manhã estamos só no Facebook, porque a imagem estava muito boa no YouTube, no Face, por conta de transmissão via cabo, então fica melhor, e agora nós estamos pelo Wi-Fi, no Facebook só, então pode ser que
tem alguma trava, mas ore por nós. Nós estamos lutando para levar o melhor de Deus para a sua casa. Mas Deus tem nos abençoado, tem nos sustentado. Essa fase é uma fase de ajustes mesmo. Então, adore o Senhor conosco nessa manhã tão linda e tão maravilhosa. Quero convidar o Saul, que vai trazer a palavra nessa manhã. Eu convidei ele exatamente porque sabia que ia estar envolvido com essas questões de transmissão. E a gente está aqui de olho, aqui, tentando fazer o melhor por você. Vamos orar mais uma vez, colocando esse culto nas mãos do Senhor, a sua vida e a palavra que você vai ouvir neste momento. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, te damos graças nessa manhã, quando temos, Senhor, o privilégio de estar na Tua casa, para Te louvar, para Te adorar, para Te bendizer. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos que já estão online conosco, assistindo o culto através do Facebook. Que a Tua bênção e a Tua paz esteja sobre nós. Que seja uma manhã de celebração em nome de Jesus. Uma manhã onde possamos ouvir a Tua voz, onde possamos sentir a Tua presença, ó Deus, e Te adorar da maneira que o Senhor merece. Abençoa cada família que nos assiste. Toma a nossa nação nas Tuas mãos nesse tempo, Senhor, de pandemia. Nos favorece, nos abençoa e tem, ó Deus, misericórdia de nós. Assim, ó Deus, nós apresentamos esse culto ao Senhor. Oramos agora pela vida do Saul, ó Deus, líder desta igreja, que o Senhor o fortaleça, use a vida dele, ó Deus, como instrumento vivo, poderoso do Senhor, para ministrar o nosso coração nesta manhã. Fala através do teu servo, abençoa ele, a vida da Rose, sua esposa, todos os seus familiares, ó Deus. Que a Tua bênção e a Tua paz esteja sobre nós. Abençoa a nossa igreja, toda a liderança, Senhor, toda a atividade deste dia. Agora o culto da manhã, a escola dominical, ó Deus, também a celebração à noite. Que tudo seja, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós oramos, colocamos esse culto nas Tuas mãos e oramos no nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. Amém e amém. Saúl, Deus te abençoe. Deus te use nessa manhã com graça, com sabedoria e principalmente na unção do Espírito. Gostaria de saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É um privilégio, uma honra poder estar aqui nesta manhã com os irmãos, trazendo também a meditação na palavra do Senhor. Deus colocou no meu coração para falar com a igreja nesta manhã sobre o Salmo de número 13. Abram as suas Bíblias lá no Salmo de número 13. Salmo de Davi, né? Você que está nos acompanhando pela transmissão, você que está aqui também presente conosco, nós faremos a leitura desse salmo e vamos permanecer com as nossas Bíblias abertas nesse salmo, que nós estaremos falando, né, meditando sobre os versículos que estão aqui escritos na palavra do Senhor, e aí fica melhor para você me acompanhar e você entender o que eu estarei falando nessa manhã. Salmo de número 13, a palavra do Senhor diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim um rosto? Até quando estarei eu relutante dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele.
e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Oremos mais uma vez, meus queridos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esse privilégio, essa oportunidade de estarmos nesta manhã na tua casa, de nossa semana estar começando, podendo estar na tua presença, louvando ao Senhor, Pai, elevando, entoando as nossas vozes a ti e também meditando sobre a tua palavra, Pai. Eu quero te agradecer por cada uma das vidas que o Senhor trouxe aqui nesta manhã, pelos que estão nos assistindo. Ô Pai amado e querido, peço-te, abençoa, Pai, esse empenho, esse trabalho na transmissão dos nossos cultos, das nossas programações, para que ela esteja acessível ao maior número possível de pessoas, Pai. Para que a tua palavra ela continue sendo proclamada, continue chegando aos lares daqueles que não podem estar presentes conosco, daqueles que não têm condições, Pai, de estar aqui nesse momento e também não pode ir a nenhum outro lugar, Pai, por conta das suas questões pessoais, Senhor, idade, enfermidade, grupo de risco. Abençoa-nos, Pai, para que nós consigamos fazer um excelente trabalho para Ti. Peço-te, Pai, continue abençoando a vida do nosso pastor, fortalecendo ele, dando a ele a sabedoria, dando a ele discernimento, dando a ele persistência, Senhor, nesse período, para que ele continue à frente da tua obra, Pai, continue incentivando, encorajando o teu povo a continuar firme, Senhor, a continuar avançando. Abençoa também todos os nossos irmãos, Pai, que fazem parte do grupo de louvor. Continue aquecendo esses corações, Senhor, para que eles deem o melhor de si para louvarem o Teu nome, para levar a Tua igreja também a Te louvar, Senhor, a se alegrar contigo, Senhor, aos Teus feitos, a tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, tem nos ensinado através da Tua palavra, Pai. Ó Deus amado e querido, nesse momento, esteja abrindo os nossos entendimentos para a Tua palavra, abrindo o nosso coração. Fale com cada um de nós, Pai, nesta manhã, através do texto que nós acabamos de ler. Se conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, esse sermão desta manhã, eu intitulei... o título é como se fosse uma pergunta, na verdade é uma pergunta, né? Deus está sempre presente? Nós às vezes nos questionamos, em alguns momentos das nossas vidas, se de fato Deus está ali conosco, se Ele continua nos cuidando, se Ele continua presente, né? Principalmente quando as coisas não estão muito boas para nós. Inventar um falso evangelho aí de que uma vez que você está em Cristo Jesus, você nunca mais terá problema na sua vida, você nunca mais sofrerá. O Senhor fala isso lá em Apocalipse, que no novo céu e na nova terra não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, né? Mas para você estar lá, você não pode mais estar aqui. Então, enquanto você estiver aqui, haverá lágrimas, sim. E as lágrimas, muitas das vezes, elas são pedagógicas nas nossas vidas. Esse é mais um belo salmo atribuído a Davi, um simples pastor de ovelhas que se tornou rei de Israel, rei do povo de Deus. É sempre importante lembrarmos um pouco da vida de Davi, para que nós possamos ter uma compreensão mais clara dos seus escritos. Há muitas poesias que falam de amor, palavras lindas, mas quando você vê a vida daqueles homens que a escrever, eles nunca souberam o que é amor verdadeiro. Homens com relacionamentos totalmente conturbados, complicados, instáveis. Mas quando a gente lê os salmos de Davi, e quando você conhece a história de Davi, lá escrita no Antigo Testamento, em Reis, em Crônicas, em Samuel, nós vemos que são palavras sinceras de alguém que viveu aquela experiência. Alguém que teve um real relacionamento com Deus, um relacionamento do qual pode falar, isso é possível, porque eu passei, eu suportei.
E nós não estamos falando simplesmente de uma experiência momentânea, de uma música que tocou o coração de Davi e ele entrou em êxtase. Não. Experiências prolongadas de uma vida inteira. Do dia que o profeta Samuel ungiu Davi como o novo rei de Israel, até o dia em que de fato ele assumiu o trono, passaram-se muitos anos. Todo esse tempo de preparo e espera trouxe a Davi muitas oportunidades de aprofundar o seu relacionamento e conhecimento de Deus, a ponto de ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Não foi simplesmente porque Davi era um religioso, mas porque foi um homem que se empenhou a cada dia mais conhecer aquele Deus que ele conheceu lá na sua infância. Boa parte desse tempo de espera e preparo Davi ele sofreu perseguição, principalmente do rei titular, Saul, né? Não eu, mas Saul, que havia perdido a sua intimidade com Deus, por diversas vezes desobedecer às ordens de Deus. Olha como a desobediência é algo perigoso, meus queridos. Saul, ele foi escolhido por Deus, embora não fosse a vontade de Deus ter um rei humano ali, mas Deus escolheu Saul, Deus ungiu Saul para que Saul cuidasse do seu povo. Mas o orgulho, a arrogância, a falta de submissão à palavra de Deus, em fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, isso acabou quebrando essa intimidade, esse relacionamento, fazendo com que Saul saísse do agrado de Deus. Então Deus chama Davi e Saul, indignado com isso, passa a infernizar, né? Então aqueles também que estão na casa do Senhor, mas que já não obedecem mais o Senhor, têm uma grande possibilidade de deixar de ser bênção e se tornar pedra de tropeço na vida daqueles que amam ao Senhor. É justamente nesse contexto que se passa a história desse salmo que acabamos de ler. E assim, muitos eruditos, eles afirmam que é nessa fase de que Davi está fugindo de Saul, está sofrendo essa perseguição de Saul, que essa história se encaixa. Esse é um salmo intitulado Salmo de Lamentações. Ele expressa a profunda perplexidade do salmista diante do silêncio de Deus. Olhando para essa passagem da vida de Davi, vamos meditar nessa manhã como podemos aplicar em nossas vidas o aprendizado que esse salmo nos passa. E, em primeiro lugar, novamente uma outra pergunta. Deus poderia abandonar aqueles que confiam nele? Os versos 1 e 2 nos diz: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim um rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim os meus inimigos? À primeira vista parece que sim. Davi indaga por 4 vezes, até quando? 2 vezes em relação à presença de Deus e outras 2 em relação aos seus problemas emocionais e pessoais. Uma outra perspectiva também, isso pode parecer incredulidade do salmista, né? Questionar a Deus, a presença de Deus, e logo Davi. Mas precisamos analisar o salmo como um todo, antes de chegarmos a essa conclusão. Convido você a fazermos 2 leituras dessa passagem, dos versos 1 e 2. A primeira é de que Davi está realmente se sentindo abandonado por Deus, perdeu a sua esperança e confiança no cuidado do Altíssimo sobre a sua vida, sobre as promessas que um dia ele recebeu do profeta Samuel, enviado pelo próprio Deus. A segunda leitura é de que Davi quer registrar que há momentos na vida, até mesmo de um servo de Deus, em que as coisas não estarão nem um pouco tranquilas. Isso inclui aspectos espirituais, emocionais, interpessoais também.
a ponto de termos a impressão de que Deus não está presente. Mas o Senhor nunca terá abandonado, nem Davi, nem qualquer outro servo dele que esteja passando por esses momentos. Então, por que Davi usaria essa linguagem nesses versos? Creio plenamente para entendermos que haverá momentos em nossas vidas em que Deus não nos atenderá imediatamente quando nós clamarmos, sejam causas espirituais ou causas seculares. Assim como outros personagens bíblicos, como José do Egito, Abraão, Moisés, Davi ele estava sendo preparado e aperfeiçoado para uma obra do Senhor, para ser rei do povo de Deus, o povo mais importante da face da terra. Deus estava trabalhando a paciência de Davi e a confiança, mesmo em meio a incertezas. Como seria bom se tudo o que elevássemos a Deus por meio de orações recebêssemos a resposta de imediato. Já pensou, Dalmi, você está com uma causa, fala e Deus te mostra, Deus lhe dá aquilo que você está pedindo? Seria algo maravilhoso demais. Mas e quando a resposta nunca chega? Como é você no quesito paciência? Isso falando humanamente, como você consegue, como você espera as coisas, terrenamente falando? Como você lida em situações desconfortantes ou dolorosas que parece que Deus te deixou sozinho? Quero deixar 2 lições para você nessa passagem do verso 1 e 2. A primeira, o fato de não sentirmos a presença de Deus em determinadas situações não significa que Ele não está presente. O silêncio de Deus, em alguns casos, serve para que os seus servos fiéis o busquem com mais intensidade e ânimo. Tais servos jamais esfriarão o seu relacionamento com o Pai por causa dessa sensação de distanciamento. A segunda lição, Davi ele estava sendo preparado para ser rei do povo de Deus. Você provavelmente não será rei, mas será testemunha do único e verdadeiro Deus. Aquele que até os não crentes conhecem de ouvir falar, que é o socorro bem presente em meio às tribulações. Isso é fundamental para o seu testemunho, você dizer aquilo que você vive. Como podemos dizer para uma pessoa, espere em Deus, confie no Senhor, Ele irá te dar conforto, Ele irá cuidar de você, se você mesmo não tem essa paciência de esperar. Nós somos a geração mais imediatista de todos os tempos. Eu acredito até por causa da tecnologia, porque tudo está na palma das nossas mãos. Com um clicar de dedo você resolve muitas coisas. E queremos que Deus seja assim também. Mas por toda a Escritura nós vemos o Senhor trabalhando essa questão da paciência, da espera. Não é que Deus está querendo punir ou castigar, mas Deus Ele está simplesmente querendo nos aperfeiçoar, nos fazer entender o melhor da vida, nos fazer desfrutar de um relacionamento mais real e profundo com Ele. Não cremos porque podemos sentir, mas porque mesmo não sentindo, a sua presença ela é real o tempo todo. O Senhor Jesus afirmou: estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. E se o Senhor Jesus falou é porque é verdade. Porque o Senhor Jesus ele é verdadeiro, Ele jamais mentiu. Vimos que Deus ele não abandona aqueles que confiam nele. E em segundo lugar, como proceder quando houver essa sensação de abandono, então? Os versos 3 e 4 nos diz: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Se precisasse resumir esses 2 versos em uma frase curta,
seria oração e leitura da palavra. Após Davi declarar nos versos anteriores a demora do agir de Deus sobre os seus problemas, os seus sentimentos, ele não busca uma distração para ocupar o seu tempo, nem vai resolver os seus problemas mencionados por conta própria. Pelo contrário, ele clama ao Senhor. Meus queridos, quanto sofrimento, quanto a perturbação nós evitaríamos nas nossas vidas se nós entendêssemos isso que se repete tantas vezes nas Escrituras: clame a mim, busque a mim. Ao invés de tentar soco em ponta de faca, se nós dobrássemos os nossos joelhos, se nós procurássemos o Senhor, como as coisas seriam mais fáceis. Davi, ele está suplicando a atenção e uma resposta de Deus, sem esquecer com quem ele está falando. Senhor, Deus meu. Nem tudo que pedirmos a Deus receberemos, isso é fato. Mas a Bíblia nos ensina algo maravilhoso, a pedir que Deus nos dê uma resposta. Senhor, pelo menos conforte o meu coração. Se isso que eu lhe peço não é da sua vontade, então tira do meu coração, muda o meu foco, a minha visão, os meus desejos, né? A Bíblia nos ensina a pedir uma resposta de Deus, se sim ou se não. Mas lembre-se que você está pedindo a Deus, e Ele dará se for da vontade dEle. Isso é muito bom para nós desenvolvermos em nossa maturidade cristã a compreensão da sabedoria, da soberania de Deus. Tudo é conforme a vontade dEle e não conforme a nossa. E nós devemos estar dentro da vontade de Deus e não Ele dentro da nossa. Davi também pede iluminação para os seus olhos. Para nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus é a luz que nossos olhos precisam. É a luz para enxergarmos o caminho pelo qual devemos trilhar. E também para que o nosso interior seja bem iluminado. E é através da palavra de Deus que aprendemos sobre o Senhor, para nos dias de angústia e tribulação, nós venhamos a descansar seguro nele. A Bíblia não é um livro de histórias de ficção, mas um livro que conta histórias reais, de homens reais, homens e mulheres, que sofreram, que passaram por tribulações, mas que o Senhor os socorreu, e traz o ensinamento de que o Senhor, Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Da mesma forma que Ele acudiu os seus servos no passado, Ele continua acudindo no presente, e acudirá à geração do futuro. Como nós ensinaremos para a futura geração o cuidado do Senhor, se nós atualmente não experimentarmos desse cuidado, não viermos a desfrutar dessa confiança plena? O salmista também faz menção sobre os seus inimigos e adversários. E com certeza nós não temos esse tipo de problema semelhante ao de Davi, né, que era perseguido por um rei, por um exército de homens cruéis. Mas como o apóstolo Paulo nos ensina, nós temos inimigos muito piores, dos quais nossos olhos não podem ver, mas são tão reais como eu aqui falando com vocês nessa manhã. Para se ver seguro contra esses inimigos que falei, devemos aplicar o mesmo princípio de Davi aos seus inimigos humanos: confiança e dependência de Deus. Somente por meio da oração e do conhecimento bíblico, você terá condição de vencer o inimigo da sua alma. Da mesma forma que Saul e o seu bando queria levar Davi ao fracasso, as potestades e principados do mal querem ver você também indo ao fracasso, desistindo da sua jornada à cidade celestial, minando a sua fé, destruindo a sua confiança em Deus. Não permita isso. Dedique um tempo diário e de qualidade na leitura da palavra de Deus e também na oração.
Vimos que somente através da oração e da Bíblia você superará essa sensação de abandono. Você terá a convicção de que Deus não te abandona. E por último, jamais deixe de confiar no Senhor. Os versos 5 e 6 nos dizem: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Com essas palavras finais, podemos afirmar que Davi não estava sendo ingrato ou incrédulo no começo do seu salmo. Davi afirma a sua confiança na graça do Senhor. E lá no Antigo Testamento, graça é graça. A graça, ela nunca mudou, ela não teve significados diferentes entre o Antigo e o Novo Testamento. Ela sempre foi favor imerecido. Davi reconhece que tudo que ele recebeu até ali nunca foi por recompensa ou retribuição meritória. Ah, meus queridos, como a nossa fé, a nossa espiritualidade seria mais aperfeiçoada se tivéssemos a compreensão de que tudo que recebemos da parte de Deus é somente pela sua generosidade, pela sua bondade e amor dele para conosco. Apesar de tudo que Davi foi e teve, tudo foi pela graça de Deus. Aos que herdarem a coroa da vida eterna, mesmo em meio a esforços e lutas, saiba que só terá sido possível pela graça de Deus. Confie nela, confie em Deus. Davi ordena que o seu coração seja alegre pela salvação de Deus. Essa salvação que Davi menciona não é a mesma que conhecemos. Mas se Davi entende que deve alegrar o coração pela salvação da sua pele diante dos seus inimigos, imagina como Davi expressaria a sua alegria se ele conhecesse com a mesma clareza que conhecemos a salvação realizada por Cristo Jesus. Perdão dos pecados, salvação do castigo eterno, acesso permanente à presença de Deus. Diga-me, você tem alegria pela sua salvação? Você entende com clareza o que foi que Jesus realizou na cruz que te dá acesso ao céu? O porquê seus pecados estão perdoados? Você consegue compreender isso? Isso é algo que você lembra no seu dia a dia, que você traz à sua mente com constância? Meus amados, esse é mais um dos motivos pelo qual devemos ter um relacionamento diário e de qualidade com a palavra de Deus, para entendermos o que Jesus fez por amor de nós. Devemos conhecer para sermos verdadeiramente gratos a Ele, termos a verdadeira alegria pela salvação de Deus. As pessoas, elas existe um ditado, né, muito conhecido, não sei como é que é aqui na nossa denominação, mas as pessoas costumam falar do primeiro amor, né? Ah, o primeiro amor passou, o primeiro amor esfriou. E o que é esse primeiro amor que nunca deveria acabar? É justamente essa compreensão da salvação que Cristo realizou naquela cruz por aquele pecador caído, que agora ele se sente limpo, se sente leve. E sabe por que isso acontece? Esse primeiro amor passa, essa alegria se esvaia. É justamente porque nós não trazemos na nossa memória constantemente quão grande maravilha foi essa salvação para nós. Com o passar do tempo a gente acaba esquecendo que um dia foi pecadores condenados. A gente começa a olhar para os pecados alheios e esquece que um dia nós estávamos tão sujos quanto eles. Assim como Davi se alegrava porque Deus os salvava dos seus inimigos, se alegre também e traga à sua memória todos os dias que Deus lhe salvou dos seus pecados. Pecados seus, não eram pecados dos outros em você, mas os seus próprios pecados, te limpando, te purificando, te dando livre acesso ao Pai.
por toda a sua vida. Se você chegar ao pleno conhecimento disso, você poderá louvar ao Senhor com cânticos sinceros e agradáveis, como Davi encerra o seu salmo. Pois todos aqueles que são salvos, eles testemunham os feitos do Senhor em suas vidas. Até aqueles que são mais tímidos, que têm vergonha de falar em público. Mas não tem como a presença de Deus na vida dessas pessoas não se tornar algo evidenciado pelas atitudes dessas pessoas. A verdadeira salvação de Deus, ela está nisso. Não é algo só de palavras, mas como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, é algo do poder de Deus. Não coisas miraculosas, sobrenaturais, mas transformações de vidas. Seres caídos se tornando outras criaturas, diferente daquilo que era antes, né? Não importa o que você esteja sentindo ou passando, Deus estará sempre presente. Confie no Senhor. O que nós mais temos falado ultimamente é dessa pandemia, desse coronavírus, e nós não podemos mesmo fazer pouco caso disso, porque é algo sério, algo que está matando muitas pessoas. Mas essa pandemia vai passar em nome de Jesus. Mas outras coisas irão acontecer, outras coisas virão com o passar do tempo, possa ser no nosso tempo, ou possa ser no tempo dos nossos filhos. Mas nós precisamos estar sempre confiando no Senhor. Independente do que esteja acontecendo, independente de você estar forte ou fraco, confie no Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Abaixe suas cabeças. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui nesta manhã contigo, ouvindo a tua palavra, Senhor, meditando naquilo que a tua palavra nos traz. Ó Pai, traga entendimento a cada um dos corações aqui presentes, daqueles que estão do outro lado da tela nos assistindo, Senhor, para que eles possam ouvir do Teu Espírito, Pai, o entendimento desse texto, do que nós falamos nessa manhã, que o Senhor faça de forma prática nas nossas vidas, Senhor, nos ensine, principalmente na questão da confiança, Pai, nós somos tão falhos nesse quesito. Nós somos tão apressados, Pai, tão impacientes. Nos ajude, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nos ensinando a esperar, nos ensinando a confiar, a desejar, Senhor, ter um conhecimento mais profundo da Tua palavra. Nós damos tanto valor ao tempo, Pai, mas desperdiçamos tanto o nosso tempo. Nos ensina a remir o nosso tempo, Pai, a separar um tempo de qualidade todos os dias para estarmos na Tua presença, Senhor. Tirai toda a religiosidade dos nossos corações, Senhor, e nos fazer te buscar até te encontrar, Senhor, até podermos estar 100% seguros, Pai, mesmo em meio às crises, à pandemia, mas estarmos tranquilos, confortados no Senhor, Pai. Quero mais uma vez te agradecer, Pai, por esta igreja, te agradecer pela vida do nosso pastor, te agradecer por cada líder dessa igreja, Senhor. Continue motivando, incentivando, alegrando esses corações, Pai, para que estejam trabalhando para o Senhor, para que a Tua obra continue avançando, Pai, mesmo com todas essas limitações. Oh, Deus amado e querido, abençoe cada família da nossa igreja, Senhor, cada lar. Que esse tempo de isolamento, de distanciamento, não seja um pretexto, Pai, para que o inimigo das nossas almas entre, causando separação, divisão, esfriamentos de corações, Pai, para contigo. Pelo contrário, Pai, entre com o Teu Espírito nesses lares, aquecendo esses corações, fortalecendo os laços, Pai, dando mais vontade, mais desejo de se reunirem num culto doméstico, Pai, de se reunirem em Teu nome, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para Te cultuar, Senhor. Dê sabedoria aos chefes de família, Pai. Sejam homens ou mulheres que estão à frente dos seus lares, Pai. Dê sabedoria a cada um deles, Senhor, para que eles não se apartem de Ti.
Ó Deus amado e querido, dai-nos um domingo abençoado na Tua presença. Continue aperfeiçoando, Pai, o nosso equipamento, para que à noite tudo ocorra bem, a transmissão seja uma bênção a todos aqueles que estarão nos assistindo, Senhor. Dai-nos um domingo abençoado e nos prepara, Pai, para estarmos logo mais à noite aqui na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Te agradeço pela oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, meus irmãos, que nós possamos juntos realmente priorizar a Deus nas nossas vidas. É algo que muitas vezes nós vamos deixando para depois, deixando para segundo, terceiro lugar nas nossas vidas, e Deus deve ser prioridade nas nossas vidas. E Deus também deve ser prioridade nas nossas vidas, irmãos, nos nossos dízimos e ofertas. A palavra de Deus, ela nos ensina em Provérbios, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 9, ela nos diz: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Versículo 9 nos ensina: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. A palavra primícias, ela significa a primeira parte de alguma coisa. E a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos honrar a Deus com as primícias, com a primeira parte de nossa renda. E isso é algo que eu estou vivendo. No início da minha caminhada cristã, eu tinha dificuldade de ser um dizimista fiel, porque as primícias da minha renda não eram para Deus. Eu deixava a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, mas não deixava a primeira. E isso muitas vezes me fazia ser um dizimista infiel a Deus. Mas quando essa palavra me ensinou que as primícias devem ser a Deus, até hoje Ele me abençoa, graças a Deus, para que eu possa ser fielmente aquele a quem devolve a Deus aquilo que Ele me concede. E eu convido a você nessa manhã, se você está aqui conosco, que você possa, durante o nosso momento de louvor e intercessão, devolver aquilo que Deus nos dá com tanta graça. Se você está na sua casa nessa manhã, e se você tem alguma dificuldade de vir até a igreja, entre em contato com a igreja, que nós vamos dar um jeito de poder ajudá-lo a que você possa devolver os seus dízimos à casa do Senhor. Além dos dízimos, devemos ser ofertantes, irmãos. Devemos ofertar àqueles que precisam. Se você pode doar uma cesta básica, se você pode doar uma oferta, venha até a igreja, entre em contato com a igreja, porque assim nós vamos estar abençoando e ajudando pessoas e vamos estar glorificando ainda mais o reino de Deus. Então que nós possamos sempre devolver as nossas primícias ao Senhor. E agora, nesse momento, durante o nosso momento de louvor e adoração, nós teremos essa oportunidade. Amém. Olhando para Cristo. Se fosse contundente a guerra do pecado, mas os seus canglores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos, prontos para colheita. Multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita para
autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda dor, desprezando. Vamos nos colocar em pé, irmãos. As sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda dor. Pode sentar, amados irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto da manhã, mas como dizia o meu saudoso pastor Tom Deberg, a vida é cultica, né? O culto não acaba quando a gente sai do templo, a gente tem que continuar servindo, continuar adorando o Senhor, continuar participando das atividades da igreja. Eu quero pedir oração aqui pela Maitê, né? A Marcela estava aqui nos ajudando na transmissão, ela teve que ir para casa, que a Maitê está vomitando, então que a gente possa lembrar, né, da Maitezinha, nossa adolescente, em oração pela Marcela. Deixou o celular dela aqui e saiu. E que os irmãos orem por nós também. Nós vamos fazer uns testes de transmissão daqui a pouquinho, para ver se a gente consegue ajustar. Hoje as coisas não deram muito certo, mas louvamos ao Senhor, Deus sabe todas as coisas, né? É um tempo online e o que vale a pena é a sua presença aqui. Queremos mais uma vez encorajar os irmãos a se inscreverem no canal do YouTube da igreja. Enquanto a gente tiver aí 300 e poucos inscritos como está lá, nós vamos continuar tendo dificuldades. Então você precisa pedir à sua família, os seus amigos, porque se a gente alcançar 1000 pessoas lá no YouTube, a gente faz a transmissão do culto pelo próprio celular, né? Não precisa ter um programa de transmissão como a gente tem usado hoje. Então a gente precisa que os irmãos não apenas se inscrevam no canal, mas encorajem os amigos, os familiares a se inscreverem, para que a gente possa ter 1000 inscritos lá no nosso canal. É muito fácil, o problema é que a gente esquece. Então tem que ser agora, você entra lá, compartilha, fala com as pessoas e vai facilitar muito. Por quê, irmãos? O YouTube, o som é melhor, a transmissão é melhor, é tudo mais fácil. Você assiste na TV, né, no smartphone. Então a gente tem impedido isso aos irmãos aí insistentemente, mas ainda pouquíssimas pessoas têm se inscrito e principalmente encaminhados para outros se inscreverem. Então às 17 horas nós estaremos na nossa escola bíblica discipuladora dominical através do Zoom, né? Então você que é da PIBval, entre lá, vamos juntos estudar a palavra de Deus. E quando for 19 horas, estaremos aqui no nosso culto de celebração, né? Estamos em culto presencial, assim como várias cidades já estão assim, né, com a capacidade reduzida, mas se você não tem doenças pré-existentes, comorbidades, né, hipertensão, diabetes, e se você não tem mais de 60 anos, você pode vir ao culto, se assim você se entender desse jeito. Mas quero convidar você para a gente hoje junto à noite celebrar o Senhor, né? Também crianças abaixo de 10 anos não podem, essas são as orientações, protocolo da OMS, então a gente precisa ter esses cuidados, mas você que não está dentro desse quadro,
Não deixe de celebrar ao Senhor, não deixe de adorar o seu Deus, não deixe de vir à casa do Senhor, né? Não use esse tempo de pandemia até, né, como desculpa para não servir ao Senhor. Isso não é bom. A gente possa juntos servir e adorar o Senhor. E terça-feira nós vamos estar na nossa live de oração, que estamos fazendo toda semana, com muita coisa legal, né, muito louvor, histórias bíblicas. Essa semana a irmã Juliane vai contar uma história junto com seus filhos. Então vai ter louvor, adoração e principalmente a pregação da palavra, né? Eu convidei um pastor essa semana para trazer uma palavra maravilhosa para nós, e eu vou estar lá transmitindo junto com a Ju, para que você tenha aí na sua casa palavra e palavra do Senhor. Então que Deus te abençoe, te dê um domingo abençoado. Vamos ficar em pé, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse culto, né, pelo ministério de louvor que estava aqui, os irmãos aí que têm nos ajudado aí constantemente aqui para que possamos enviar a palavra do Senhor até a sua casa. Deus continue abençoando o Saul, né? O Saul aí está se preparando, o nosso novo pastor, daqui a pouco vai passar pelo concílio, vai estar aqui pastor adjunto dessa igreja nos ajudando. Vamos orar, irmãos. Pai bondoso, nós te agradecemos por essa manhã, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Iremos render ao Senhor toda a honra e toda a glória, e manifestar, ó Deus, a nossa gratidão por tudo que o Senhor é nas nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito. Iremos continuar afirmando que estamos animados em servir ao Senhor. Não vai ser as dificuldades, não vai ser a pandemia que vai tirar, ó Deus, a nossa alegria de te servir. E por isso, nessa manhã, nós te louvamos pelo Ministério Louvor da nossa igreja, te louvamos pelos irmãos aqui presentes, te louvamos pelos irmãos que nos assistem através das redes sociais, através do Facebook nessa manhã. Te louvamos pela vida do Saul, pela palavra do Senhor que ouvimos nessa manhã. Pedimos que o Senhor continue nos fortalecendo, nos inspirando, nos abençoando, nos iluminando, Senhor. Abençoa a família PIB Valparaíso, cada ovelha desse rebanho, desde a ovelha mais nova à mais idosa. Abençoa as nossas crianças, ó Deus, os adolescentes, os juniores. Abençoa a juventude, os casais. Abençoa, Senhor, as famílias, Senhor, da nossa igreja. E dá, Senhor, que possamos te servir independentemente das circunstâncias, das nossas lutas, das adversidades, e possamos confiar no Senhor e servir ao Senhor de todo o coração. Mais uma vez, colocamos as atividades desse dia nas tuas mãos, a escola bíblica dominical, ainda que online, Senhor, o culto logo mais. Senhor, livra de nós toda a resistência com o trabalho da tua igreja, repreende todo o espírito, Senhor, que tenta impedir o avançar da tua obra, e que possamos crescer juntos como igreja, avançar, ganhar vidas para ti, Senhor, aqui na nossa comunidade. Que a nossa igreja continue sendo uma igreja abençoadora, multiplicadora, uma igreja que ganha almas para Jesus aqui em Valparaíso, ó Deus, e até onde o Senhor nos enviar. Continua conosco, Senhor, abençoa todo esse dia, que seja um domingo abençoado do Senhor, e que tudo o que fizermos seja para a honra e para a glória do Senhor. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Eu gosto muito de terminar o culto cantando. Não sei se o pessoal do Ministério Louvor tem uma música, mas eu gosto sempre de dar a bênção, mas a gente terminar adorando o Senhor, louvando o Senhor, e aí assim a gente vai dar o nosso culto como encerrado. Levante suas mãos aos céus, agradeça ao Senhor, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita e salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus. Tenha um domingo, uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém e amém. Que saudade do culto presencial, né, irmãos? Antigamente, depois da bênção, a gente podia dizer, dá um abraço aí no seu irmão. Agora, por enquanto, ainda não pode não, mas em breve vai voltar tudo ao normal, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor. Eu te busco. Eu
Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Glória a Deus. Aleluia.